Ao investigar sobre a cultura hip hop e a sua influência até os dias atuais, é difícil encontrar referências que incluam mulheres ou suas narrativas do período. Reconhecer essa questão é perceber a profundidade do machismo que permeia tanto o hip hop quanto a dança break. É evidente que a história do hip hop é dominada por figuras masculinas, mesmo quando se reconhece que as mulheres estiveram ativamente envolvidas desde os tempos de quando surgiu a cultura hip hop e o breaking até os dias atuais. O fato de não se mencionar as mulheres e as suas contribuições serve para apagar da história as participações essenciais de quem ajudou o hip hop a alcançar a sua atual relevância. Isso reforça ainda mais o papel predominantemente do homem, perpetuando atitudes machistas que refletem o patriarcado arraigado na sociedade, sendo reproduzidas tanto no breaking quanto em outros aspectos da cultura hip hop. Salve, galera, eu me chamo Stephanie, conhecida artisticamente como Big Girl Funny. Sou natural de Macapá, Amapá. Atualmente eu moro em Aparecida de Goiânia, Goiás, e represento We Can Do It Big Girls. Então, eu conheci a dança break há 12 anos, através de um projeto social nas escolas municipais lá de Macapá. Inicialmente eu só fui ver, né? Uns amigos me chamaram para participar da aula e eu aleatoriamente fui. E desde então passei a me interessar pelo break e aprofundei nos estudos da dança. Salve, salve família, meu nome é Camila Dias, mais conhecida como Big Girl Camilex, sou de Uberaba, Minas Gerais, represento o We Can Do It Big Girls e faz 11 anos que eu danço break. Então, família, eu conheci o break através da minha irmã mais velha, que me levou em um evento de rap, de rima, que rolava cypher de break. Consequentemente, me levou também no primeiro treino de break, que aconteceu no Parque das Acácias, em Uberaba. Foi meu primeiro contato, foi através da minha irmã mais velha. Oi, gente, meu nome é Ediane Maia, mais conhecida como Big Girl Didi. Atualmente eu moro em Uberlândia. Eu danço breaking há 6 anos e eu conheci o break através do Igreja Monte Sião, aqui em Uberlândia, onde tinha um projeto de dança lá e tinha os b-boys, big girls dançando lá e foi onde eu conheci, através dessas pessoas. Salve galera, aqui quem fala é a Big Girl Rayane, eu represento a Rock Ninjas Crew e sou lá de Brasília. Então, eu danço mais ou menos há quase 15 anos. Eu comecei a dançar através de um projeto social que tem na minha cidade, que foi a cidade que eu nasci, Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Hoje eu moro atualmente em Brasília, mas eu comecei a dançar lá. Então, eu comecei a dançar através desse projeto. A dança breaking para mim é um estilo de vida, né? É o meu dia a dia, é o que eu vivo. Significa superação, significa força, determinação. Eu sou muito grata à dança, porque hoje eu tenho também outras profissões através da dança. Por isso que a dança, ela significa muito para mim. Às vezes eu fico pensando que se não fosse a dança, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu tenho muita gratidão. A dança para mim também representa salvação na minha vida. Então, eu costumo falar que o break para mim é meu ponto de identificação. É através do break que eu vim entender quem eu realmente eu sou. É através da dificuldade que tem também através da dança, de me identificar enquanto mulher, enquanto dançarina nesse espaço. E o break é meu ponto de conhecimento. Eu acredito que tem logicamente, uma Stephanie antes, uma Stephanie depois do break. O break me deu uma nova identidade, uma nova personalidade e também forçou um caráter dentro de mim. Então, eu costumo dizer que o break ele é bem mais do que uma dança, ele é um estilo de vida, ele é uma forma de pensar. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu acredito que não só eu, mas que muita gente deve passar por isso, é às vezes a falta, né, de dinheiro, as condições financeiras é o que mais nos atrapalha, às vezes, de chegar onde a gente quer chegar. Porque quando a gente quer ir em algum evento e é muito longe, às vezes você não tem condições para chegar naquele evento. Eu acho que essas são sempre as dificuldades, a maior dificuldade, né? Eu acho que não só eu, mas muita gente enfrenta. Inicialmente, a minha principal dificuldade foi a aceitação da minha família, né? Porque eu era de menor e aí eu morava com a minha mãe tinha um certo preconceito, né, com o break. Ela associava o break ali, aquele famoso preconceito com drogas e tudo mais, então a minha mãe, ela resistia muito, ela não gostava que eu treinasse. Então essa foi a minha primeira dificuldade.
A segunda, e eu acho que é uma das mais que prolonga assim, ao longo da vida, é a questão do machismo, né? Pela parte dos caras, os assédios também. Quando eu comecei a dançar, eu tive muito assédio, fui muito assediada. Mas eu consegui superar isso, né? Não é uma coisa assim para ser bem logicamente superada, né? Que a gente vai, à medida que você vai crescendo dentro da dança, vai aparecendo outros obstáculos, mas esses foram meus principais, questão de machismo e tudo mais. Então, família, uma das minhas maiores dificuldades no break, no início, foi a timidez. Eu era uma pessoa muito tímida, não comunicativa, então isso me atrapalhou um pouco. E também a dificuldade de conseguir ir aos treinos, né, porque era longe da minha casa. Mas, assim, com o tempo isso foi mudando, eu fui crescendo e a minha mãe teve mais confiança de me deixar ir aos treinos sozinha. E eu superei isso, é isso. Sim, eu já sofri vários preconceitos, também já sofri vários machismos no break por eu ser mulher. Às vezes eu chegar, principalmente em batalhas de b-boys, onde era apenas batalhas de b-boys e competir contra homens. E às vezes se sentir inferior porque você está numa batalha de b-boys. E a forma como os b-boys também olham para as mulheres. Eu já sofri preconceito até de organizador. Às vezes falar, você não pode participar ou você não vai ganhar, e eu ir lá e ganhar a batalha de b-boys e mostrar totalmente ao contrário daquilo que duvidaram de mim. Então, família, eu já sofri alguns preconceitos, já sofri alguns machismos também. Pelo meu estilo, né? Pelo jeito que eu me visto. Muitas pessoas já me confundiu. E já sofri também um pouco de machismo dentro da cena, por ser, a maioria das vezes, a única mulher entre os homens. Então, isso dificulta um pouco, porque são vários querendo, né? Interagir, te conhecer e tudo mais. E não levar a parada profissional pro lado profissional e querer levar pro lado pessoal. Então, a gente já sofreu alguns tipos de machismo, de preconceito, mas que nós somos fortes e resistentes para poder superar isso, né? O break fala mais alto e é isso. Então, sobre questão de machismo, eu acredito que se enquadre a questão de quando eu comecei, quando eu ia aos treinos, então aparecia alguns b-boys que, de certa forma, dava em cima, uma cantada aqui, outra ali, então acaba que deixa a gente um pouco oprimida, né? Porque a intenção da gente, de nós mulheres, quando começa a dançar break, é para aprender, às vezes a gente não sabe nada e os b-boys sabem mais, então quer ensinar, mas às vezes confunde as coisas, então acaba que teve essa questão dos caras dar um pouco em cima. Bom, eu já tive várias vezes, que nem eu disse anteriormente, à medida que você vai crescendo assim, dentro do break, vai aparecendo, vai mudando, né, os tipos de machismo. Eu já sofri machismo de homens não aceitar perder, por exemplo, racha para mim, achar que foi injusto, é, não aceitar o meu voto como jurada. Eles anulam, por exemplo, se tiver 5 b-boys e uma big girl como jurada, e a big girl votar contra o cara, geralmente ele não procura o restante dos 5 jurados, ele procura a big girl para saber por que que ela votou ao contrário, quer saber a análise de racha e tudo mais, justamente por causa de achar incapacidade, né, na mulher de estar julgando o evento. Enfim, até em questão de organização de evento, que eu já organizo evento, então, à medida que eu comecei a dançar, foi aparecendo machismo, né? E à medida que eu fui crescendo também, nessas mais diversas variáveis de machismo. Quando eu comecei a dançar, eu me senti um pouco oprimida nessa questão, porque como o público feminino no breaking é inferior ao masculino, acaba que quando tem uma mulher ali no treino, tipo, de 10 pessoas no treino, 8 são homens e 2 mulheres. Então, quando é uma pessoa diferente, querendo ou não, tá tudo ali virado pra você, né? Quem tá chegando. Aí acaba que algumas pessoas confundem. Então, quando eu comecei, eu tive essa relação meio assim com os b-boys, alguns, né? Não todos, alguns b-boys nessa questão de dar em cima. E hoje em dia não, hoje em dia eu já tenho um pouco de nome, né? Já aprendi muita coisa, já tenho um pouquinho de história aí no break, então acaba que a gente se coloca no nosso lugar, acaba que a gente tem mais poder na fala também e vai por esse caminho. Então hoje em dia é um pouco diferente essa questão do contato, de se impor, a gente acaba que tem um respeito. No início, quando eu comecei a dançar, eu não fui aceita pelos b-boys da minha cidade,
Porque houve esse machismo dentro da cena junto comigo quando eu comecei. Só que eu persisti em estar ali no treino, estar sempre dançando. E acabou que eu mostrei que eu não só sou uma big girl hoje de excelência, mas eu mostrei também que eu sou muito mais capaz do que muitos que me julgou, me criticou lá atrás. Então, família, no início eu não tive muito incentivo, porque eu era uma pessoa muito tímida, então eu não tinha muita comunicação, então isso afetava um pouco os meninos chegarem até mim para poder me passar, me instruir determinados tipo de movimento e tal. Mas com o tempo eu fui me desenvolvendo melhor e tendo um pouco mais de sensibilidade de compreender que a parte da comunicação é muito importante para poder desenvolver também na dança. E hoje essa realidade muda um pouco, porque eu já sei, consigo me posicionar melhor, consigo interagir, ficar na transparência e pela ordem com os caras e com as minas também. Bom, inicialmente foi bem complicado para mim, porque onde eu treinava, e onde eu treino, na verdade, é coisa de uma mulher. Eu treinava em ginásio, às vezes eu treinava em associação. Era uma, duas meninas para 30, 40 homens. Então, inicialmente foi meio estranho. E também começou a questão dos assédios, né? Que às vezes a galera acha normal e não é. Que é questão, às vezes a menina tá treinando, o cara vai lá, ó, vem aqueles comentários, né? Ó, você vê a bundinha da fulana, só vê quando ela treina, quando ela faz um freeze, parece a bundinha, parece peito, se alguma coisa. Então eu cheguei a escutar esse tipo de comentário no início da minha dança. E aí eu me retraí, né? Tanto é que eu me acostumei a dançar sempre com roupa larga e também porque eu me sinto confortável, mas inicialmente foi por causa disso, foi porque eu me senti mais confortável em questão de não marcar tanto o meu corpo. E só que, em contrapartida, eu também tive pessoas que me ajudaram bastante, sabe? Que pegaram a causa comigo e quando tinha esse tipo de comentários, cara, já repreendia os outros manos. Eu tive pessoas que me ajudaram muito nisso, sabe? Me ajudaram a entender esse processo e a passar por cima disso. Hoje em dia é mais tranquilo, apesar que eu já passei por situações recentemente também de casos de machismo e tudo mais. Mas hoje em dia é mais tranquilo. Hoje em dia a galera tem uma visão mais ampla. Só que isso não impede, né, da gente sofrer, querendo ou não, vez ou outro tipo de coisa. No início, a minha família não entendia o que era o break. E então para eles, eu não tive assim muito apoio, não vou mentir para vocês, eu não tive apoio da minha família. Mas quando a minha família começou a entender o que era o break e o que o break significava de verdade na minha vida, eles começaram a respeitar. E hoje é diferente, porque hoje eu sou o orgulho da família. Sou a única que é diferente na minha família, que faz dança, que é big girl, que tá na cena do hip hop. Hoje a minha família respeita, mas antigamente era bem difícil. Até eu conquistar todo mundo, foi difícil. A minha família, minha mãe, né, não gostava. Ela tinha muito descriminalização, ela tinha um preconceito também relacionado a drogas. Ela me impedia de dançar, ela não gostava, brigava, eu ia treinar às vezes escondido. Mas depois que ela foi entendendo, né, que o break, ao contrário, não me levou para as drogas, ele me afastou, porque eu via que para você dançar um break você precisa ter uma preparação física. Eu acredito que fumar, né, tudo beber e tudo mais, tudo isso atrapalha nesse processo. Tanto é que hoje em dia eu não bebo, eu não fumo por questão de break também, de entender que não é uma vivência que anda junto, né, para mim. E e a minha mãe foi vendo que eu não parei de dançar, inclusive procurei sempre estar me profissionalizando na dança, né? Naquele tempo eu pensava que futuramente eu poderia me manter daquilo. E, e aí foi mudando isso. Minha mãe viu que eu não parei de estudar, que eu não mudou muita coisa em mim, e aí ela foi aceitando. Hoje em dia minha mãe ela sempre que ela vê um vídeo, alguma coisa, ela vai, me manda, ela assiste, inclusive todas as entrevistas que eu faço de podcast e tudo mais, ela vai, assiste, ela tem satisfação em ver isso. Então mudou totalmente, da água pro vinho a minha relação. Hoje em dia a minha mãe, inclusive, tem orgulho da pessoa que eu sou, da dançarina que eu sou, e é isso. Então, quando eu comecei a dançar breaking, como eu havia dito, né? Eu vim das danças já do balé e do jazz, então eram danças clássicas. Então, as minhas vestes eram totalmente diferentes de hoje em dia.
Então, quando eu comecei a dançar break, foi uma paixão assim tão louca que eu queria me vestir igual as meninas se vestiam, com roupa mais larga. Então, é totalmente diferente das danças clássicas, né? Que é colã, leg, calça leg, essas coisas. E aí eu comecei a usar roupa larga, calça larga, blusão, chapéu, boné. E minha mãe começava a me olhar diferente assim, e que roupa que é essa? Mas em questão de apoio, eu tive apoio na dança, mas ficaram meio oprimidos nessa questão das vestes, por ser uma roupa mais, assim, o pessoal fala mais que é roupa de homem, né, masculina, por ser roupa larga e grande. Então teve esse pequeno preconceito nessa questão. Então, eu vejo dificuldade, sim, até hoje, né, coisa que não deveria existir mais, nessa questão da mulher tá aí na cena, no hip hop, porque na maioria das vezes, quando acontecem grandes eventos, seja workshop, o que for, competição, batalha, jurados, a maioria sempre é os b-boys, né? E tem a minoria é as big girls. Tanto como DJs também, na maioria das vezes é os DJs homens em vez de mulheres. E no mais, tem essa dificuldade sim, porque querendo ou não, o breaking até hoje ainda a maior parte, né, tem mais b-boys do que big girls. Então acredito que já deveria não ser mais assim, tem que ser uma coisa igual, porque desde o princípio sempre teve homens e mulheres, né? Então tem que igualar isso já. Então, família, infelizmente, nos dias de hoje ainda acontece bastante, né, esse tipo de incredibilidade entre as mulheres por ter premiações diferentes, inferiores, por ter menos oportunidade, simplesmente pelo fato da gente ser mulher. Então, sempre tivemos na cena resistindo a isso, ao machismo e toda a desigualdade. E isso é muito trágico, porque a humanidade está evoluindo, as pessoas têm que abrir a mente e entender que nós mulheres também podemos fazer o mesmo que os caras podem fazer, entendeu? E eu acho que, além do mais, nós mulheres temos que sempre estar fortalecendo umas às outras para poder isso fortificar e a gente conseguir cada vez mais derrubar essa barreira do machismo dentro do cenário do hip hop. Eu acredito que através dessas ações que os próprios eventos eles fazem essa divisão, né, entre b-boys e b-girls, é que faz com que tenham menos competidores em eventos. Não é o fator principal, mas é um dos fatores. Por exemplo, eu já vi evento que dá, por exemplo, 10 mil de premiação para b-boy e 1.000 para b-girl. E aí, às vezes, a galera usa sempre a, a fala de que tem menos b-girls, mas e se tivesse esse investimento do mesmo valor, apareceriam outras b-girls de fora teriam mais interesse em estar colando no evento. Então, eu acho que se a maioria desses eventos eles são inscritos por editais, né? Então, se colocar o mesmo valor, não vai fazer tanta diferença. Diga-se de passagem, né? A gente sabe, é uma questão lógica de que realmente tem mais b-boys nas cenas, mas a galera tem que entender que essa questão de comparação, de premiação, incentiva mais big girls também. E eu acredito que a solução desse problema é a gente parar para analisar e dar as mesmas possibilidades. Por exemplo, eu já vi eventos também que dá passagem para fora para b-boy, mas não dá para big girl. Acredito que a gente tem que abrir a mente, né? Repensar essas questões de premiação é a primeira coisa também. Mudança de nome de evento, porque batalha de b-boy para mim não me representa, eu não me sinto abraçada nessa questão de batalha de b-boy, né? Porque se você quer ter uma você quer ter big girls no seu evento, você tem que abrir aquele espaço para as big girls também. Então não adianta eu colocar já começa por aí, batalha de b-boy. Então eu já não me sinto abraçada, acredito que a maioria das big girls também não. Rever essas questões de nomenclatura de batalha, rever as questões de premiações, de oportunidades também, de viagem, de uma premiação boa, um local bom também pra galera, pra b-boy, pra b-girl, e abrir esse leque de possibilidades, né? Não somente voltado para b-boy, mas voltar ampla, valorização ampla e premiação ampla também. Dificuldades que a mulher tem na dança são várias, né? Começa desde quando é criança, né? Quando quer começar a dançar break e os pais vê já ali que é uma área onde tem mais homens do que mulher, né? Mais parte masculina do que feminina. Então acaba que isso atrapalha um pouco. Questão das vestes também, isso quando é criança.
por ser roupa mais largas, né? Onde o pessoal fala aí que é roupa de homem, então isso, querendo ou não, é dificultoso. Quando já é mulher que tá dançando, quando vira mãe, por exemplo, acaba que impacta, né? Que tem que ter um período ali. Muitas até param e não conseguem voltar, depois algumas casam e não conseguem manter a constância, outras param de dançar por conta da correria da vida, se sobrecarrega, né? Resumindo, e acaba que isso dificulta um pouco para manter aos treinos. Então a maioria tem essa dificuldade e acaba que não consegue dar continuidade com a dança por conta da correria mesmo do dia a dia e dessas outras coisas aí. Eu acho um pouco injusto, porque a gente que é mulher, a gente treina como os b-boys, a gente rala, a gente paga inscrição de evento, a gente gasta dinheiro de passagem, e às vezes você chega num evento, eles dão uma premiação para homens e para fora, ou uma premiação muito alta em dinheiro para homens, mas para mulheres não. E eu acho que tem que ter um pouco mais de apoio. Os organizadores têm sim que incentivar mais as mulheres a começar a dar mais premiações também e tratar de igual para igual. Bom, eu tenho um estudo sobre essa questão, né, da dificuldade das mulheres na dança. Eu fiz entrevista, acho que foi do ano 2020, para um projeto que eu fiz. Entrevistei algumas big girls e eu cheguei à conclusão que a primeira dificuldade que a mulher tem quando começa na dança é a questão de identificação. Esse aqui é meu espaço, esse aqui é meu lugar, eu me sinto bem aqui. A primeira dificuldade é a questão corporal. Eu digo por mim, por exemplo, eu não me sentia bem dançando break porque eu sou alta e tenho 1,70. Então eu me achava muito desengonçada e eu fui escutar mulheres que se sentem dessa mesma forma. Às vezes porque é muito baixa, porque é muito alta, às vezes porque é muito magra, às vezes porque é muito gorda, enfim. Tem essa problemática na mulher. Até, eu já escutei falar que até os próprios seios são uma problemática para mulheres dançar, porque balança e tudo mais é uma coisa normal, gente. A gente tem seio e é isso. E depois dessa problemática de identificação, que eu acredito que seja o primeiro pontapé, tem a questão também do machismo dentro do break, que é uma das principais coisas que atrapalha muita gente. Os homens, eles atrapalham mais do que eles possam imaginar. Às vezes acontece no início da dança, quando a menina começa a se interessar pela dança, tem a questão de que às vezes a menina aparece no treino. Eu já vi, os caras parecem assim urubu, sabe? Já vai, já começa a dar em cima, já começa o assédio ali. A menina não se sente bem naquele espaço e sai. Às vezes a menina continua treinando, aí tem aquelas famosas piadas. Ó, nossa, fica bonitinha fazendo freeze, hein? Não sei o quê, marcou a bundinha. Nossa, você viu naquela hora que você fez assim, amassou o peito, não sei o quê. Então tem essa questão desse assédio também. E depois as problemáticas, elas aumentam à medida que você vai progredindo dentro da dança. Você passa ali dessa fase, você já passou a primeira etapa, né, no jogo, e aí depois você começa a se profissionalizar. Participar de batalha. Participando de batalha, geralmente os caras não aceitam perder pra Big Girl. Sendo jurada, a galera não aceita seu voto. Se tiver, como eu falei anteriormente, se tiver 5 jurados, uma Big Girl, 4 B-Boys, e essa Big Girl votar contra, os caras vão em cima da Big Girl pra saber o nível de entendimento, o nível de conhecimento, e eles querem saber o porquê. E por mais que você dê uma resposta plausível, analisando o rastro e tudo mais, eles não aceitam. Não consomem produto de Big Girls. Geralmente, quando uma Big Girl vai dar workshop, raramente os caras participam. Se for para pagar, ainda esquece. Até mesmo mulheres em produção cultural, já me aconteceu isso, os caras desvalorizam o corre artístico, né? De Big Girls, de produtora cultural. E à medida que a gente vai crescendo, vai aparecendo outras problemáticas em cima do machismo. Então, isso são coisas que atrapalham a gente. Às vezes a gente tem que conciliar a nossa vida pessoal com a profissional, que é uma coisa muito difícil também. Tem mulheres que às vezes engravidam, então tem que conciliar casamento, conciliar filho, conciliar com treino. Aí, infelizmente, ainda tem que conciliar com essas coisas que a gente precisa passar por cima, que é a questão de machismo, assédio dentro do break. E, enfim, às vezes não dá, às vezes a menina não consegue conciliar tudo isso e infelizmente a gente acaba perdendo mulheres dançarinas por causa da falta de consciência da nossa própria cultura. Acredito que se a gente modificar, os caras começar a modificar, a gente de maneira geral modificar esse certo tipo de pensamento, a gente consegue abraçar mais mulheres e a gente consegue fortalecer também mais mulheres para que elas não desistam de continuar dançando.
Então, família, eu acredito que a impossibilidade das minas se manter na cena pode ser uma dessas ocasiões que acontece, né? De os caras assediar as minas nos treinos, querer algo a mais pessoal, além de querer só transmitir, né? E compartilhar do ensinamento dos fundamentos do break. Então, isso é algo que afeta bastante as minas se manter na cena. Assédio, machismo, invisibilidade, talvez uma falsa crença de que as meninas não podem avançar, tá ligado? Que elas são impossibilitadas. E não, sim, somos capazes, a gente tem esse poder de fazer e mudar e fazer acontecer. Então, acho que nós mulheres temos que cada vez mais se unir, se unificar para que isso não aconteça, para que as meninas tenham informação suficiente para poder se defender em qualquer situação. Quando a gente leva para a vida pessoal, a gente pensa assim, o tanto que é difícil, como eu, por exemplo, ser mãe, dona de casa, ter que trabalhar para ajudar o esposo em casa e ter que treinar break e muitas das vezes chegar num evento e ser desvalorizada. Às vezes é difícil tentar colocar isso na cabeça dos b-boys, dos homens, para que eles entendam que a gente são os batalhadoras, que a gente tá na correria todo dia, porque nem todo mundo tá com a gente, não sabe o que a gente passa, não sabe como a gente tá enfrentando nossas dificuldades dentro de casa, como que é a nossa luta diária. Mas eu acho que os próprios homens deveriam, às vezes, pensar, colocar isso na mente deles e ver a gente de outra forma. Começar a pensar, eu tenho que valorizar aquilo. E eu não sei a história dela, porque quando eu mesma, quando eu entendi que eu não era apenas a Big Ryan, mas que eu também era uma influência e que descobri que a minha vida influenciava, a minha história influenciava outras pessoas, eu comecei a entender que o tanto que a minha luta, a minha história de vida ajudava outras mulheres. E eu tô aqui por isso. Mesmo que muitos homens olhem, às vezes eu chego no rolê, chego numa festa, eu chego num evento, às vezes eu sou assediada por homens, porque eles não compreendem que eu sou uma mulher que eu tenho uma história além daquilo, além da festa, além da roupa que eu estou, além da maquiagem que eu estou, eu tenho uma história, eu tenho uma vida a- além daquilo. E às vezes as pessoas só olham por interesse e não vê o que está além. Eu acho que isso tem que ser mudado e os próprios homens têm que pensar em colocar isso na cabeça e tentar mudar isso dentro de si. Bom, as minhas principais dificuldades foram justamente relacionadas à cena masculina dentro do break. É a questão de assédio, questão de machismo, questão de que a galera não respeita, não tem certo respeito, né, pela mulher dentro da dança. E seguindo essa linha de raciocínio, né, que quando a gente começa são alguns tipos de dificuldades, quando a gente está ali no meio do caminho tem outro tipo de dificuldade, na área profissional também tem. Que eu volto a reforçar que é a questão de não valorização da parte dos próprios eventos, com a gente, porque a galera que organiza eventos sabe que tem b-boy, sabe que tem b-girl, às vezes não tem esse certo tipo de valorização, seja na nomenclatura, seja na premiação, seja nas oportunidades, por parte dos próprios b-boys também dentro da cena, que é a parte de assédios, parte de machismo. Já enfrentei situações de que o cara não aceitou meu voto e veio pra cima de mim mesmo falar que não aceitava meu voto. E então, a principal dificuldade que eu tive não foi nem comigo mesmo. A questão de identificação, que nem eu falei anteriormente, é a questão de você permanecer naquele lugar, vendo ali que tudo tá indo contra ali, os caras estão indo contra você, porque parece que eles não gostam de ver mulher dançando, né? Não todos, também tem as pessoas que abraçam a causa, mas a maioria segue essa linha de raciocínio. Parece que eles gostam de afastar as mulheres da dança. Então essa foi a minha principal dificuldade em continuar dançando. Eu acho que a gente já está no nível de ter essa igualdade. Por mais, como eu comentei, o público é mais homens do que mulheres na cena do break. Aí eu acho que eles têm essa visão de que, por ser mais homens, aí os eventos igual as batalhas de Big Girls, a premiação ser inferior à dos B-Boys, porque tem mais B-Boys do que Big Girls. Então, se é algo que está na igualdade ali, não tem essa diferença, a premiação teria que ser de igual para igual, né? Então, eu acho que para reverter tudo isso, é ter mais mulheres na cena,
ter mais produtoras culturais, então que eu acho que é de nós que vamos tentar fazer, tentar não, vamos conseguir, né, fazer essa desconstrução aí de que as premiações têm que ser maiores para os b-boys e menores para as big girls, pelo simples fato de ter mais b-boys e menos big girls, que é um dos argumentos que eles usam quando a gente vai questionar o porquê que a premiação das big girls está bem menor. Então, eu acho que é mais a gente impor e fazer mais acontecer. Então, a gente tem que se apresentar mais, fazer mais eventos e nós fazer essa modificação, né? Tentar fazer essa modificação para que fique tudo igual e que todo mundo consiga ter o seu lugar ali.